O texto aqui de Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus fala assim para o povo de Israel: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Fale esse texto, abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quando você lê ele, leia da forma que eu li, falando, leia pronunciando, não na mente, mas com as suas próprias palavras. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então você veja que aqui o texto está falando que Deus ele tem coisas boas para você. Deus ele quer coisas boas para você e para todos nós. Por que Deus falou isso? Quando Deus falou essa palavra através do profeta Jeremias, ele direcionou essa palavra para o povo de Israel. Por quê? Porque eles estavam cativos, eles estavam presos na Babilônia. E porque eles estavam cativos, eles estavam presos, eles estavam desanimados, porque eles haviam tirado os seus olhos, eles haviam tirado os seus pensamentos da palavra de Deus, e eles estavam focando nos problemas. E quando nós focamos os nossos pensamentos, a nossa direção, o nosso olhar, o nosso foco para os problemas, o que acontece? A tendência é a pessoa ficar deprimida, a tendência é a pessoa ficar para baixo, a tendência é a pessoa ficar falando palavras negativas, palavras de derrota. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles são formados por aquilo que a gente foca, por aquilo que a gente olha, por aquilo que a gente escuta. Os nossos pensamentos são formados dessa forma. E uma vez sendo formados, eles vão sair pela nossa boca em forma de palavras. Então, era dessa forma que eles estavam deprimidos, para baixo. Por quê? Porque eles deixaram de olhar para os pensamentos de Deus e estavam olhando para os problemas. Os seus pensamentos estavam em desarmonia com os pensamentos de Deus. E Deus fez um alerta para que eles alinhassem os seus pensamentos com o pensamento de Deus. Eu vou ler mais uma vez aqui para você entender. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então você veja que o versículo diz pensamentos, porque é da vontade de Deus que você alinhe os seus pensamentos com o pensamento de Deus, que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Aí repete mais uma vez, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, meu amigo, minha amiga, o conselho que eu te dou: pare de ficar falando as palavras que o diabo coloca na sua cabeça. Pare de ficar dando testemunho do diabo. Como assim, pastor? Como é que eu estou dando testemunho do diabo? Quando você fala o que o diabo está fazendo na sua vida. Eu vou citar um exemplo. Pastor, eu estava vindo para a igreja e o diabo furou o pneu da minha moto. Pastor, eu estava vindo para a igreja e o diabo fez isso, aquilo e aquilo outro, e eu acabei não vindo para a igreja. Você acha que isso é o quê? Isso é um testemunho. Você está testemunhando a ação do diabo na sua vida. E Deus não chamou a você e nem a mim
para ficar testemunhando a ação do diabo. Não, meu amigo, não, minha amiga, isso glorifica o diabo e entristece a Deus. Deus chamou a você e a mim para que tanto eu como você venhamos a dar testemunho de Deus, mas para que você e eu venhamos a dar testemunho de Deus, os nossos pensamentos têm que estar alinhados com o pensamento de Deus. Aí eu bato mais uma vez na tecla: não fique em casa, não fique em casa, em frente à televisão, vendo novela, vendo esses noticiários de sangue, de morte, de acidentes, de violência. Mente vazia é oficina do diabo. Venha à igreja. Hoje nós temos reuniões o dia todo. Eu fiz reunião de manhã às 7 horas, fiz reunião agora às 3 da tarde e vou fazer a principal às 19 horas. Não dê brecha para o diabo. Mente vazia é oficina de Satanás. Venha hoje à igreja orar pela sua casa, pela sua família. Venha hoje ouvir o que Deus tem para você, para fortalecer você, e na oportunidade traga uma peça de roupa, tá certo? Eu lhe aguardo aqui na igreja. Um forte abraço e que Deus te abençoe.